queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, certo de que Ele permitiu que eu aqui estivesse, caso contrário não estaria. E ao Ari, pelo convite, mesmo que o Tiago tenha vetado a minha vinda até aqui, o Tiago lutou até o fim para que eu não viesse, mas o Ari intercedeu. Cadê o Tiago? Eu falei que ia falar, né, Tiago? O Tiago me persegue há muito tempo. Eu quero abrir meu coração agora. Está gravando? Ele está gravando? Ele me persegue, eu quero abrir o coração com a igreja, que é o momento de eu falar. Ele me persegue, ele me condena, ele me veta. O Tiago acaba... Tiago, vem cá! Agora ele foge, tudo bem. Mas o Tiago é assim mesmo, eu perdoo ele. Meus queridos irmãos, eu perdoo ele não, eu perdoo. Tem uma frase que eu tirei do Samuel Escobar. O Samuel Escobar é um dos mentores, ou teólogos da Missão na Íntegra. E tem uma frase dele que ele diz que o grande desafio da igreja, é a missão integral. Ele diz, olha, o grande desafio da igreja hoje é a missão integral. Então, quando o Tiago me passou o tema sobre a igreja que não existe mais, eu pensei logo no Samuel Escobar, quando ele trabalha a missão integral no sentido de desafios. E ele diz, o desafio da missão integral da igreja é ser missão integral, e subdivide-se em outros três. O desafio da evangelização e do discipulado, o desafio da colaboração e da unidade, e o desafio do desenvolvimento e da justiça. Então, são três grandes pilastras, ou os três grandes desafios da missão integral. Evangelização e discipulado, tanto que os mentores da missão integral, eles vão separar em termos funcionais missão, evangelização e ação social, ou responsabilidade social, que parecem a mesma coisa, mas os teólogos da missão integral vão dizer que não, são separados. Então, evangelização e discipulado, o desafio colaboração e unidade, e o último desafio do desenvolvimento e da justiça. E pensando na igreja, e pensando na justiça, eu resgatei uma reflexão que há muito tempo atrás eu olhei, vi, meditei, refleti nas Escrituras, para que nós pudéssemos pensar nesse sentido de igreja, desafiados como igreja, no âmbito da justiça, da responsabilidade social. Que, ao meu ver, nesse texto que eu vou estar lendo, aparece a justiça aí. Há, de alguma forma, uma celebração do povo com relação à justiça. O texto está lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 16. O Ari falava, né, sobre vocês colocar à disposição da comunidade, do necessitado, do indivíduo que é carente de algo. E aqui parece que, de alguma maneira, isso aparece. Então, o que eu quero trabalhar agora, rapidamente, de uma maneira bastante devocional, é mostrar para os irmãos que esse fundamento, esse princípio, já aparece desde o Antigo Testamento. A justiça social, a responsabilidade social, não é alguma coisa que nasceu com a igreja. Parece que a insistência do Senhor com a questão da responsabilidade social já vinha desde os ídolos de Israel. Não é algo novo, uma coisa que foi dada à igreja, a gente aqui agora. Não, já vem. Nós só precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor já falou lá no passado. E não estabelecer uma ruptura, mas uma continuidade daquilo que já foi falado. Ok? Então, 1 Reis, capítulo 3, a partir do 16, assim. Vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas, estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, essa disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Esse que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ok? Então a história, eu creio que todos conhecem. São duas prostitutas, as duas têm filhos na mesma época, só que uma descuidou, dormiu em cima do filho e morreu. E sorrateiramente, no meio da noite, ela trocou os filhos. Aí chegou de manhã, a mãe olha para o filho, está morto, mas olha para o filho da outra e diz: Opa, peraí, esse é o meu filho. Ela disse: Não, o teu é o morto, o meu é o vivo. Ela disse: Não, senhora, o meu filho está vivo e tal. Foram levar ao rei Salomão. Salomão acabara de subir ao trono, é um moço ainda novo, sucedeu seu pai Davi. E o contexto fala sobre a sabedoria de Salomão. A maneira como ele foi sábio. O que ele fez? Ele disse: Bom, uma fala que o filho dela é o vivo, a outra fala que é o vivo. Só tem um jeito. Vamos pegar aqui uma espada. Traz uma espada. Elas ficaram olhando e disse: Vamos dividir no meio, metade para uma, metade para outra, e fim de papo. A verdadeira mãe olha e diz: Para, pode dar o meu filho para ela. Pode dar o filho, deixa o menino com ela. O rei, a outra diz: Não, metade, metade. Não quero saber. Dá as pernas para ela aqui, a cabeça para mim, faz alguma coisa, mas vamos matar também. O rei olha e diz: Pode dar o menino para essa que não quis matar, porque essa é a verdadeira mãe. E todo Israel olha e fica abismado com a sabedoria de Salomão. Esse é o contexto. Muitas vezes nós olhamos para alguns textos e nós temos um olhar um pouco viciado. É verdade, eu repito que o contexto aqui é sobre a sabedoria de Salomão, está fechado, não se discute. Mas eu queria que nós tivéssemos, ou fizéssemos um exercício aqui, de, ao invés de olharmos pelo prisma, pelo viés da sabedoria de Salomão, olhássemos como propõe a missão integral, e como propõe o próprio René Padilha, sobre a questão daquele necessitado, sobre a visão do pobre, sobre a visão daquele que está carente, sobre a visão de uma prostituta. Ao invés de olharmos pelo viés do rei e de sua sabedoria, olharmos pelo viés, pelo olhar dessa prostituta que eu chamo de nobre prostituta. Veja, essa mulher, ela é uma prostituta, só aí já não precisava dizer mais nada. Por quê? Porque nós sabemos o que é essa mulher que alguns chamam de mulher de vida fácil. Por um tempo eu trabalhei na Praça da Sé em São Paulo com prostitutas,
e era extremamente complicado. Ainda hoje, uma vez por mês, a igreja sai, vai lá para a Praça da Sé. E eu não vi até agora nada de fácil naquela vida. Conversava sexta-feira com um senhor que mora na Praça da Sé, e foi até a igreja, queria conversar um pouco. E ele chorando disse, é difícil, eu estou morando agora no centro, e eles estão me chutando, eles roubam as coisas, e chorava, desdentado, e chorava, ele dizia, olha, eu caí, estava aberto aqui, ele dizia, eu não tenho nem dinheiro para ir no médico para me tratar, quebrou, isso dói. Ele olhou para o meu sapato e disse, quando você não quiser mais esse sapato, você pode me dar? E ele falava um pouco das prostitutas, horroroso, de fácil não tem nada. De fácil não tem nada. E quando você começa a conversar, eu até agora não encontrei, essa minha experiência, alguma que dissesse, isso é uma delícia. Eu levanto de manhã todos os dias e procuro homens e ganho dinheiro com isso, não largo. E quero que minha filha cresça também. Estude para ser uma prostituta. Eu quero passar meu império para ela. Eu não vi nenhuma dizendo ainda isso. Então essa é uma das mulheres. Agora, se não é fácil nos nossos dias, você imagina isso em Israel. Você imagina ser uma prostituta em Israel e um profeta passando, ou um santo judeu passando, ou os religiosos passando e olhando e disse, essa aqui. As mulheres segurando o marido e as crianças jogando pedra e etc. Essa mulher aqui. E parece que a vida não para por aí. A tragédia na vida dessa mulher não para por aí. Porque ela tem um filho. Por alguma razão ela não abortou. Por alguma razão ela descuidou. Por alguma razão ela não conseguiu evitar. E nasceu. E nasceu juntamente com a sua colega de quarto, que também teve um filho. Então eu creio que as duas estão sentindo o mesmo peso, a mesma alegria, a gestação, etc. As duas estão indo aqui. E quando elas estão com a criança, a colega de quarto dela, porque uma prostituta não tem muitos amigos. O que ela tem é um cafetão. O que ela tem é o olhar distante de muita gente. Mas são poucos os que se aceitam do lado dela para conversar. São poucos os que na igreja dizem, eu vou lá que nós vamos conversar com duas prostitutas, a Roberta Batalhão e a Elza de Todos, e nós vamos lá bater o papo. E a igreja olha, que benção, irmão. A Elza Batalhão é tua amiga, é teu amigo, que joia, é tua amiga e tal. Mas ela tem alguém que mora no quarto dela, junto com ela, talvez pagando meio a meio quarto, por alguma razão estão juntos, é aquela que está do lado dela, companheira, é aquela que sente as dores que ela sente, percebe? Tanto uma como a outra sabem o que é ser prostitutas. Eu quero crer que tanto uma como a outra está protegendo contra alguém que quer bater, contra alguém que quer roubar, contra alguém que quer fazer alguma coisa. E, de alguma maneira, essa melhor amiga rouba o que ela tem de mais precioso. Aquela que dorme ao lado dela, aquela que divide o quarto, aquela que gestou junto com ela, aquela que teve o filho junto, aquela que sabe o que é ser uma prostituta, essa vai e a rouba. E foi uma coisa terrível. Porque ela dormiu em cima da criança, foi descuidada e ela passou a perna na outra. E só quem foi traído sabe o quanto dói a traição. Por que a traição é tão dolorida? Porque só trai o amigo, né? O inimigo não trai. Alguém já foi traído pelo diabo? Levanta a mão. Nunca, né? Alguém chegou e disse, pastor, o diabo me traiu. Como pode? Eu confiava tanto nele. Como é que pode? Ele me traiu. O inimigo não trai, quem trai é o amigo, quem trai é aquela pessoa que a gente ama, quem trai é aquela pessoa que a gente confia, que a gente olha e diz, olha, eu esperava de todo mundo, menos de você. Eu achei que todo mundo me trairia, mas você é a última pessoa. E eu creio que essa prostituta aqui, essa mulher sem nome, ela pensa a mesma coisa. Eu podia esperar isso de um comerciante, podia esperar isso de alguém, mas de você... Você sabe a minha dor, você sabe o que eu passo todo dia. Você sabe como eu entrei nessa vida. E o que chama atenção nessa mulher
é que elas estão discutindo, e essa mulher sofrida, de alguma maneira, lá no versículo de número 23, essa mulher decide ir ao rei. Quando o versículo 23 introduz, assim falaram, no final do 22, assim falaram perante o rei, e foram perante o rei, você imagina o que é essa prostituta ir até o rei? Você se imagina entrando dentro aqui do Palácio do Planalto para falar uma questão com a presidente ou com o deputado? É meio que constrangedor. Você imagina o que passa na cabeça dessa mulher quando ela decide ir até o rei. Falar sobre a traição. A primeira pergunta, talvez, se o rei não a conhecesse, perguntaria, mas o que é que você faz? Cadê seu marido? Cadê o pai da criança? Cadê o pai da criança? Ela diz, não sei quem é o pai. Como assim? Eu sou prostituta. Pensa um pouco essa mulher entrando e os guardas, talvez enfileirados, e olhando e dizendo, é ela, já saí com ela. E já transei com isso várias vezes. Isso é um lixo. Eu já ouvi várias vezes isso. Essa mulher é um lixo. Qual é o olhar da igreja para essa mulher? Porque essa mulher desafia os olhares enviesados, os olhares difíceis, o olhar de condenatório dizendo, essa é da vida. Mas ela vai por uma questão, ela vai pelo seu filho. Aparentemente ela não tem nada, aparentemente ela não tem dignidade, ela não tem nada. O que ela tem? Só esperança, um restolho de esperança, de encontrar na figura do homem de Deus alguém que poderia ajudar, porque se o homem de Deus não puder ajudá-la, ninguém mais pode. Percebe? Eu creio que a igreja é a última esperança. É a única que talvez consiga, pela graça de Deus, olhar essa mulher e ver nessa mulher algo diferente do que todo mundo vê. A igreja olha para uma mulher dessa e não olha dizendo é um lixo, mas diz, nela existe ainda a imago Dei. Nela ainda existe algo de Deus, nela ainda vale. Deus morreu por essa mulher. Jesus deu a vida por ela. E essa mulher enfrenta todos os percursos, todos os olhares. E aí eu pensei um pouco no Pacto de Lausanne, os resultados da evangelização, acho que está aqui. Pode mais uma. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo. Percebe? O ingresso em sua igreja. Essa igreja que o Ari está falando. E um serviço responsável. Não é pôr a mão sobre essa mulher e dizer, Deus te abençoe. Mas o serviço de evangelização tem que ser uma evangelização no todo. Que olha para essa mulher e resgata. Porque ela está esperando a justiça. Por isso ela vai até o palácio, até o homem de Deus. Passa mais um, aí. Ainda no Pacto de Lausanne. Afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela reconciliação em toda a sociedade humana. Ninguém deseja tanto a justiça como a igreja. E pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Esses homens pactuaram em Lausanne e escreveram isso. Essa é a missão integral. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca e razão da qual deve ser respeitada e servida. Até uma prostituta. E não explorada.
Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado evangelização e atividade social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social é evangelização, nem a libertação política a salvação. Afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são parte do nosso dever cristão. É uma igreja que clama por justiça. É uma igreja que não oprime. É uma igreja que liberta. Essa igreja que o pacto está escrevendo. E por fim, a salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Essa transformação constante do indivíduo e da igreja do Senhor para olhar para essa mulher que está clamando por justiça. Há um sem número de pessoas nesse país clamando por justiça. Os jovens saíram aí às ruas clamando por justiça, não foi pelos 20 centavos. E aí eu lembro do Schaeffer, do princípio da cobeligerância. Da igreja entrar, sair, ser a primeira, a igreja de vanguarda, que diz, se falam de justiça, isso é com a gente. E não falamos de justiça para rico ou pobre, raça, cor, gênero, não. Nós estamos falando de justiça, justiça do reino de Deus. Continuemos o texto. E essa mulher chega até o homem de Deus, o filho do grande rei Davi. E quando chega até Salomão, ela conta a história. Eu fico imaginando a cena, se ela fosse buscar uma igreja, dependendo da igreja, para ela chegar até o pastor, o que ela faria? Eu não sei se ela chegaria no pastor. Fala com o obreiro. Passa o caso para o diácono. Manda o presbítero resolver esse negócio. Não vê que eu estou ocupado aqui? Esse tipo de gente acho que não chega até o pastor. Pelo menos lá na minha igreja o pessoal é meio que orientado, já olha, vai tirando, vê se resolve aí. Mas de alguma maneira essa mulher consegue uma audiência e chega até o rei, até o homem de Deus. E conta o caso dela, sem vergonha, ela abre o coração. Ela se expõe. Ela passa por uma exposição aqui, que todas as vezes que eu começo a pensar nesse texto, eu digo, eu não teria coragem de me expor assim. Principalmente perante esse homem santo, esse rei de Israel. Olha o versículo 24. O rei olha e diz assim, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Aquelas mulheres estão olhando, ele diz, pode cortar o filho no meio. Volta de novo o olhar para essa mulher. Ela olhando para os céus e dizendo assim, eu não tenho uma vida fácil. Já fui explorada por homens. Já fui explorada todas as noites, eles me procuram, me tratam como um depositário de esperma. Alguns me batem, alguns me machucam. Menstruado ou não, eu tenho que trabalhar. E agora eu consegui um filho. Aquele que poria a boca no meu peito sem nenhum interesse. Eu amaria esse menino com um amor que nenhum homem até agora me amou. Eu daria a minha própria vida por ele. E a única coisa que eu tinha de preciosa, me roubaram. E aí, num restolho de esperança, eu chego até esse homem de Deus. Todo mundo diz que é sábio. É o grande filho de Davi, é isso. Todo mundo fica espantado com a sabedoria. Sabe o que ele me responde? Corta esse menino no meio. O que você diria para esse pastor? O senhor é mais um desses mercenários. O senhor não conhece a dor do outro, tal. E ele diz, corta o menino no meio. A espada de Deus, ou a justiça, o amor de Deus, ele tem caminhos, ou ele trilha caminhos que a gente não compreende.
Eu creio que o que ele está tentando, que Deus, a sabedoria aí de Salomão, está tentando tirar da mulher essa dignidade que ela pensa ter perdido por completo. Dizendo, olha, atrás dessa prostituta há uma coisa linda, maravilhosa, uma pérola. Essa mulher ninguém reconhece, mas dentro dela há algo lindo. Todo mundo só vê uma prostituta, trapos de imundícia, uma qualquer. Mas o que que Deus está vendo? O que que a igreja deve ver como o seu Senhor vê? Algo lindo. Sabe o que essa mulher fala? Ela só diz assim, eu prefiro ver o meu filho nos braços de uma outra mulher do que vê-lo morto. Em outras palavras, imagina todo dia ela levantando e ela vendo o filho crescer, e a outra prostituta dizendo, olha, vem ver, ele está dando os primeiros passos. E a mãe vendo aquilo. Olha como ele mama tranquilo, essa criança é uma bênção. Olha, ele está indo para a escola. Olha, ele está brincando. Ela diz, eu prefiro passar a vida inteira sofrendo por esse menino, do que vê-lo morto. Sabe o que a outra diz? Mata. Acaba com tudo. Uma das coisas que Padilha diz é sobre a unidade da igreja. Esse texto fala disso. Alguns que dizem, eu prefiro ver a igreja rachada, quebrada, acabar o ministério do que ter que ceder para outro pastor o rebanho. Prefiro rachar a igreja. Eu prefiro rachar esse grupo de louvor aqui, mas com ele também não fica. Vende o prédio, vende tudo, mas vivo eu não quero vê-lo. É a outra prostituta. Que ela olha e diz, racha com tudo, mas esse cara não vai ficar com nada. Quero acabar com ele. A outra diz, não, eu prefiro sofrer em silêncio. E quando que ela fala isso, na hora, né? Salomão olha e diz, essa daí é a mulher. Essa é a mãe. Essa é a mãe. Porque a palavra da igreja Orlando Costa diz assim, os cristãos foram postos no mundo para ser a consciência da sociedade. Só a igreja pode trazer essa consciência social, essa justiça social. A igreja tem discernimento para isso. Não essa igreja visível, organização. Mas a igreja, como foi dito no começo, a igreja dos santos. A igreja que consegue enxergar beleza na prostituta, na vadia, na da vida, no menino de rua. Até, ela é tanto discernimento que ela consegue ver graça até no rico. E olha que é difícil. Mas ela acredita que há esperança também para eles. A igreja, reverendo Josivaldo, escrevendo sobre missão integral, diz, a igreja deve ser a voz do que clama no deserto. A fim de fazer a diferença no mundo, precisa deixar o monte da transfiguração, entenda-se, contemplação, e descer até o sopé, onde se encontram os excluídos, uma opção preferencial pelos pobres. Salomão atende essa mulher e tira dela uma preciosidade. Um amor como nunca se viu. Mas o fim, que para mim chama muito a atenção, é o versículo 28. Quando o povo ouve o ocorrido, ouve a história, todos, sem exceção, tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para quê? Veja aí na sua Bíblia. Para fazer justiça. A sabedoria de Deus da igreja para fazer justiça. A sabedoria de Deus para que a gente, como igreja, possa exercer, fazer essa justiça divina. Nós não precisamos buscar em outros lugares. Esse Espírito que é hospedado, habita em nós, ele nos capacita para exercermos essa justiça. Quando o Ari estava falando sobre a oração,
ser parecida com um balcão de reclamações. Eu fiquei pensando que nós somos hospedeiros do Espírito Santo. E fiquei imaginando como nós estamos tratando esse hóspede. Imagine que você vai se hospedar na casa de uma pessoa. Aí você chegou cansado da viagem, essa pessoa disse, tá bem, pode pôr as coisas aqui no quarto. Você acabou, ela disse, você não quer me ajudar a trocar a lâmpada dessa fiação? Por favor, você não pode me ajudar aqui a acabar de fazer o almoço? Você vai lavando os pratos, depois você dá uma varridinha na casa? Você como hóspede, como é que você se sente? Ele diz, olha, depois que você terminar aí tem um pouco de roupa, será que você poderia passar umas camisas? Mas quando nós hospedamos o Espírito Santo, muitas vezes fazemos as mesmas coisas. Olha, será que você não pode fazer isso? Será que você não pode isso? Será que você não pode pegar um pouco? Será que você... Olha, eu determino, faça aquilo e assim por diante. Como nós temos tratado o hóspede que habita em nós? Porque nós temos que tratar do melhor possível, ver o que ele quer, o que eu posso fazer para o senhor se sentir à vontade. E parece que a gente é o contrário, né? E tem tanta coisa, aí vai trabalhando. A hora que eu tiver um tempo, eu falo mais. Então esse hóspede, ele nos traz sabedoria para fazermos justiça. Ainda Orlando Costas, pode passar. A intensidade de serviço que a igreja presta ao mundo, como prova concreta do amor de Deus. Essa dimensão envolve o impacto que o ministério reconciliador da igreja exerce sobre o mundo, o seu grau de participação na vida, conflitos, temores e esperança da sociedade, e a medida em que seu serviço ajuda a aliviar a dor humana e a transformar as condições sociais que têm condenado milhões de homens, mulheres e crianças à pobreza. Sem essa dimensão, a igreja perde sua autenticidade e credibilidade. Pois somente na medida em que conseguir dar visibilidade e concreticidade à sua vocação de amor e serviço, ela pode esperar ser ouvida e respeitada. Você percebe o começo do ministério de Salomão? Todo Israel ouve e respeita. É o que Orlando Costa está falando. É a mesma coisa. Deus já dizia aqui. O pessoal olha e diz, esse tem credibilidade. Esse não é mais um dos pastores. Esse não é mais um dos crentes. Essa não é mais uma igreja que barganha, que negocia, que vem de seu voto. Não. A respeitabilidade pela maneira como ele exerce a justiça. A sabedoria para a justiça. E por fim, já estou terminando. Jorge Goulart. A igreja não prega uma forma de governo, mas cria uma consciência democrática à luz dos conceitos de liberdade, de novo, de dignidade humana, de respeito ao próximo e, sobretudo, o amor de Deus à humanidade. Veja, os mentores da missão integral estão falando exatamente o que Salomão fez. Olhar para a gente sem dignidade. Gente de vida difícil. Gente que perdeu a esperança. Gente que ninguém mais ajuda. Gente que ninguém dá credibilidade e dá credibilidade e dignidade. É esse o impacto que o Orlando Costas vai falar, que vai causar fala que causa. Nós vamos causar impacto na sociedade quando essa manifestação do amor for constante. Em especial por aqueles que não têm razão nenhuma para que a gente ame. Não tem razão nenhuma para que a gente abrace. Não são clientes interessantes de banco. São gente que todo mundo dá de ombros. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Baixa a cabeça só um minutinho. O que eu tinha para falar era só isso. Pai, ajuda-nos. Nós precisamos da graça dispensável de Deus para darmos continuidade a essa missão integral. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, do amor que é derramado em nosso coração. Como enxergar nessa mulher
as pérolas, as pepitas que estão escondidas ali no meio. Como a gente pode encontrar na sociedade isso? Só com a sabedoria para fazer justiça que vem de Deus. Nós contamos com o Senhor. Somos incapazes para tal obra, para tal tarefa, mas graças a Deus, pelo hospedeiro que habita em nós e que nos capacita. Faz com que olhemos o sobrenatural. Olhemos e enxergamos o que ninguém vê. Pedimos como igreja, ainda há esperança. Ainda há esperança. Parece que eu me vejo agora como uma dessas prostitutas, chegando até o Rei dos Reis e colocando a minha questão. Certamente o Senhor trará a espada, fará justiça. E mais uma vez, a vida prevalecerá sobre a morte. A justiça prevalecerá sobre a injustiça. Simplesmente porque o Rei assim decidiu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.